Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, tudo bem? Sou o pastor Daniel Coelho e hoje estarei ministrando mais uma aula, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina, lição de número 11. Estamos chegando ao final de mais um trimestre e pela bondade do Senhor temos estudado com os irmãos, transmitido essas aulas pelas redes sociais. Quero agradecer ao Senhor pela sua vida. Dizer aos irmãos que já estamos em posse, da próxima lição, próximo tema do próximo trimestre, a supremacia das Escrituras. Louvar a Deus por sua vida, dizer a você que estamos motivados nesse trimestre e para o próximo trimestre já estamos estudando e preparando as aulas para os amados irmãos. Lição de número 11, o zelo do apóstolo Paulo pela sã doutrina. Quero, em nome de Jesus, convidar você para pegar a sua revista, você que tem a revista do quarto trimestre de 2021, caneta, papel e a sua Bíblia. Se você não tem, ouça a aula e depois você assiste de novo aí com seus amigos da igreja. Amém? Pedir a você que está nos assistindo agora, online, para ir compartilhando com seus amigos, curtindo, nos ajudando, comentando, e assim nós vamos prosseguindo em anunciar a poderosa palavra do Senhor. O tema do trimestre, o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo gentios para a igreja de Cristo. O texto ouro da lição diz assim: tem cuidado de ti mesmo e dar doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 16. A verdade prática dessa lição nos diz assim: a Igreja de Cristo é a única instituição divina na terra que preserva e defende a sã doutrina diante dos enganos e males das heresias. Glória a Deus. Quero dizer aos alunos, estou filmando aqui na rede social e às vezes, para quem alguns celulares ou computadores, a imagem fica distorcida aí para vocês. Não sei se fica na vertical ou horizontal, mas vai ouvindo, vai assistindo, vai comentando, nos ajuda aí, em nome de Jesus, a sempre estar melhorando aqui. Amém? O ponto central desta aula é preciso zelar pela sã doutrina. É preciso zelar pela sã doutrina. Esta semana eu estarei fazendo um vídeo, uma aula, sobre a diferença de doutrina e costume. O que é doutrina e o que é costume. Tem pastores e igrejas que defendem o costume como se fosse doutrina. A doutrina gera bons costumes. A ausência de doutrina gera maus costumes. O objetivo geral desta aula é asseverar o zelo pela sã doutrina. Os objetivos específicos, que são 3. O primeiro, conceituar e correlacionar a ortodoxia e heterodoxia. Segundo ponto, advertir a respeito da ameaça da corrupção doutrinária. E o terceiro, apresentar a igreja como guardiã da sã doutrina. 3 pontos maravilhosos para a nossa vida. Quero começar essa aula saindo aqui do texto ouro, da verdade prática, fazendo 3 perguntas para você. Qual o fim do mandamento? Qual o fim do mandamento? Segunda pergunta, por que devemos zelar pela sã doutrina? E a terceira pergunta, qual o ponto de equilíbrio da sã doutrina? Pois bem, meu amado, esta aula de hoje, você assistindo ela, você estudando, você vai conseguir responder essas 3 perguntas. Você que é professor, você que é pastor, superintendente, faça essas 3 perguntas aos alunos, não no dia da aula, mas faça hoje. Mande esse vídeo, compartilhe essas perguntas para os seus alunos,
para o grupo da EBD e pergunte eles no domingo de manhã o que eles aprenderam com essa lição. Qual o fim do mandamento? Primeira pergunta. Segunda pergunta, por que devemos zelar pela sã doutrina? E terceiro, qual o ponto de equilíbrio da sã doutrina? O nosso primeiro tópico, ortodoxia versus heterodoxia. Vamos lá. O primeiro ponto do primeiro tópico diz assim, dois termos técnicos importantes. O primeiro, ortodoxia e heterodoxia, né? São dois termos técnicos necessários à teologia para compreender a distinção entre ensino correto e desvio quanto à sã doutrina. O ponto 2 do segundo tópico, o conceito de ortodoxia. Olha só a coisa maravilhosa. Ortodoxia é o que é direito, reto e certo. A definição técnica para a palavra ortodoxia diz respeito à absoluta conformidade com um princípio ou doutrina. Então, ortodoxia é aquilo que é correto, é aquilo que é certo, é aquilo que está 100% de acordo com a palavra de Deus ou a sã doutrina. Já o conceito, né, o conservar o modelo de sã doutrina, que de mim tem os ouvidos na fé e no amor que há em Cristo Jesus. 2 Timóteo 1,13, o apóstolo Paulo ensina a conservar, a guardar a sã doutrina. Na teologia cristã, o termo ortodoxia refere-se ao modelo bíblico da sã doutrina. Tem irmãos que ele fala, nós estamos guardando a doutrina. Aí quando você vai observar, ele está falando de costumes, costumes locais, costumes congregacionais. Lógico que a doutrina gera bons costumes, mas costumes não gera doutrina, ok? Não podemos cometer esta heresia, né? Então, a doutrina cristã, ortodoxia, enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos ensinaram. Então, o que é ortodoxia? Ortodoxia, ortodoxa, né? Doutrina ortodoxa. É toda a doutrina que está de acordo com os ensinos de Jesus, com os ensinos dos apóstolos. Já no terceiro ponto do primeiro tópico, nós temos o conceito de heterodoxia. O prefixo héteros quer dizer diversos. Assim, heterodoxia nos remete à opinião diferente, oposição aos padrões, normas ou dogmas estabelecidos. Então aqui já é um perigo. Tem pastores que comparam a Bíblia com as leis brasileiras. Porque ele fala, assim como o advogado, cada um interpreta de um jeito, nós interpretamos a Bíblia de um jeito. Isso é heterodoxia, quer dizer, diversos, opiniões, e isso é heresia. A Bíblia não se interpreta por pastor, a Bíblia interpreta por si próprio. A Bíblia não precisa do homem para se interpretar, porque o seu próprio autor, o Espírito Santo, nos guia nas Sagradas Escrituras, na interpretação das Sagradas Escrituras. Então, ortodoxia tem um só parecer ou opinião a respeito de um mesmo objeto. Já heterodoxia implica várias opiniões, parecer a respeito de um mesmo objeto. Então, a igreja deve ser, portanto, ortodoxa, né? Para o apóstolo Paulo, a igreja deve manter a unidade doutrinária da fé e combater com veemência as doutrinas de demônios. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1. Com ortodoxia, nós referimos a doutrina cristã enquanto for coerente com o que Cristo e os apóstolos
ensinaram. Com heterodoxia, tudo o que for diferente disso. Então, no primeiro ponto, nós temos aqui, claramente, nós somos uma igreja ortodoxa e precisamos ser uma igreja ortodoxa. O que é isso, pastor? Uma igreja que está em conformidade com as doutrinas de Cristo, com a doutrina dos apóstolos e com a palavra de Deus. A igreja não pode viver de opiniões. Eu acho, tu acha, nós achamos. Cada um interpreta do seu jeito. Isto é heresia. E a igreja não vive de heresia. Amém? No tópico 2, nós temos aqui a ameaça de corrupção doutrinária. Olha só. A advertência do apóstolo. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir a alguns que não ensine outra doutrina. 1 Timóteo 1,3, para que não te ensine outra doutrina, que nada tem a ver com a genuína doutrina de Cristo. O que quer dizer outra doutrina? É aquilo que não tem nada a ver com a doutrina de Cristo Jesus. Esse zelo para preservar a sã doutrina trazia um contexto de homens sem escrúpulos, que não respeitavam os ensinos apostólicos, lobos devoradores, cães, né? O apóstolo os identifica como lobos cruéis, vestidos de ovelhas, que investiam contra o rebanho de Deus, não o perdoando. Atos capítulo 20, versículo 29 ao versículo de número 30. Ponto 2 do segundo tópico. Vou dar um ponto aqui para agradecer os que estão assistindo. Estou vendo aqui os irmãos da nossa amada igreja, irmã Valéria, a irmã Cielma, o Leandro, auxiliar Leandro, a irmã Gessina, enfim, muito obrigado a todos, em nome de Jesus. E você que está nos assistindo, continua, comenta, que Deus continue te abençoando. O segundo ponto do tópico nos diz assim: quais eram os problemas de ordem doutrinária? Olha só, as igrejas plantadas por Paulo e outros apóstolos no primeiro século sofreram com a infiltração de conceitos filosóficos, pagãos e judaizantes na interpretação da doutrina apostólica. Havia os que não renunciavam os costumes pagãos, outros traziam uma bagagem religiosa do legalismo judaico, aliado ao gnosticismo, 1 Coríntios capítulo 1, verso de número 12. É lamentável, meu irmão, que hoje haja os que defendem a banalização da graça de Deus para que, em nome dela, viverem em licenciosidade, né? Em pecados. E os judaizantes que confundem a liturgia, né? Já viu aquelas arcas? Hoje tem igreja que compra aquelas arcas, sal, simbolismo, pedra do mar, pedra do Rio Jordão, pedra do Mar Vermelho, para os cultos. Infelizmente, lamentavelmente, há pastores, há doutores, há teólogos que estão trazendo essas doutrinas para a igreja. A igreja de Cristo pertence a um novo tempo e deve obedecer o ensino do Novo Testamento. Por isso nós somos uma igreja ortodoxa, quer dizer, uma igreja cuja doutrina é a doutrina de Cristo, é a doutrina dos apóstolos. Nela não tem mistura de opinião de pastor que acha, que pensa, né? Não. No ponto 3 do segundo tópico, fábulas e genealogias intermináveis. Olha só, no tempo de Paulo, havia os mestres falsos que propagavam fábulas e lendas da vida judaica como culto aos anjos. Eu sou de um tempo
Sou de um tempo onde na igreja as pessoas queriam ver anjo. Ficava, olha o anjo ali, olha o anjo lá, sinta um anjo aí, meu irmão. Quer dizer, trazendo fábulas para o culto. Se você estudar a doutrina, você vai ver a doutrina dos anjos. E lá nos explica qual é a função dos anjos. Olha só, Colossenses 2,18. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto aos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, envolvendo em coisas que não viu, estando debalde, inchando na sua carnal compreensão. Olha só, Apocalipse 22, verso 8, verso 9. Eu, João, prostrei aos pés do anjo, que mais mostravam para o adorar. E disse, olha, não faça tal, porque sou teu conservo, teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras desse livro. Adora a Deus. Adora a Deus. Olha só. Então, quais são os perigos doutrinários? As fábulas. Os costumes pagãos, pessoas que saem de religiões pagãs, se convertem ao cristianismo e querem trazer os costumes do paganismo. Tem cultos pentecostais, evangélicos, que não são diferentes de cultos pagãos. Me perdoe o que eu estou dizendo. Observe a sã doutrina, revelações que não estão de conformidade à palavra de Deus, danças esquisitas, profecias esquisitas, pessoas orando e colocando mão nas partes íntimas. Isso não existe, isso é pecado. Pastor bebendo água e cuspindo a água nos irmãos, isso é heresia, não é ortodoxia da igreja. Então, fábulas e genealogias intermináveis não podem fazer parte dos cultos ortodoxos. O apóstolo advertiu a igreja quanto a essas coisas e a refutou com veemência, com força. Olha só 1 Timóteo 1,4. Nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus. Aqui aprendemos que não podemos perder tempo com relas infrutíferas, com assuntos infrutíferos, com cultos infrutíferos. O culto tem que ser centrado a Jesus. Louvores que glorificam a Jesus. Louvores que sejam verdadeiras orações, pregações bibliocêntricas, cristocêntricas. Essa tem que ser a observância da igreja e dos pastores. Paulo sempre admoestou a igreja quanto às ameaças de corrupção doutrinária. Ainda que você goste, ainda que você sinta um negócio inexplicável, mas se não for Bíblia, se não for de acordo com a doutrina de Jesus, foge, corre, dá no pé, meu irmão. Glória a Deus. Então nós temos agora a igreja como guardiã da sã doutrina. A igreja é coluna e firmeza da verdade. A igreja é coluna e firmeza da verdade. O apóstolo declarou que a igreja sustenta a verdade. Olha só, o apóstolo declara aqui que a igreja sustenta a verdade. Vejamos, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo de número 15. Diante das falsas crenças, a igreja é coluna e firmeza da sã doutrina. A igreja mantém e defende a sã doutrina contra todo o erro, oposição intelectual,
filosofia ou filosófica religiosa dos falsos mestres. Ela é a demonstração viva e santa da verdade revelada nas Escrituras. Então nós como igreja, você como igreja, você pastor, você professor de teologia da Escola Bíblica Dominical, nós somos a demonstração viva e santa da verdade revelada nas Escrituras. Pode ser que de 10 sermões que você pregar, eles vão ouvir um, e 9 eles vão olhar a sua vida. Eles vão olhar a sua vida. Então, o objetivo do zelo pela sã doutrina, então, aquela pergunta, qual seria o objetivo de zelar pela sã doutrina? Lógico, preservar o amor de um coração puro, de uma fé não fingida. 1 Timóteo 1,5. A finalidade da defesa da doutrina é o amor como prática sincera da fé em Cristo. Então, por que nós defendemos a sã doutrina? Para vivermos um coração, uma religião pura, sem mácula, sem mancha. É para defendermos a doutrina e o amor como prática de uma verdadeira e sincera fé. O falso ensino e os falsos mestres geram contenda, dissensões e gangrenas na comunhão. O que une a igreja? A fé. O que tem separado as igrejas? A fé. Olha no seu bairro quantas igrejas tem. Às vezes tem bairro que você passa, tem 10 numa igreja, 10 em outra, 10 em outra. Se juntar 5 igrejas, não enche uma. Mas por que tem igreja? Porque tem fé. Então por que as igrejas estão separadas? Porque tem fé diferente. Uns estão cultuando a anjos, adorando a anjos, cultuando a anjos. Olha o anjo ali, olha o anjo lá, sinta o anjo aí, pega o anjo cá, sapateia no fogo. E tem igrejas que são doutrinadas. Pregam a palavra, ensinam a palavra, culto de ensino de 1 hora sem louvor. É doutrina. Tem igrejas que trazem rituais judaicos, pastores se vestindo de roupa de saco, outros se vestindo, colocando um chapeuzinho judaico, fugiu o nome, outros trazendo sal, trazendo rituais judaicos. Então o que nos une? A fé. O que nos separa? A fé. Por isso que temos que ter zelo, combater os erros com força, com coragem. Até mesmo no meio de nós, precisamos corrigir os falsos ensinos. O ponto 3 do terceiro tópico, a primazia do amor. O fim do mandamento é o amor. Qual é o fim do mandamento, pastor Daniel? O amor. 1 Timóteo 1,5. Em 1 Timóteo, o amor aparece como um freio, um instrumento de equilíbrio no combate às falsas doutrinas. Na Epístola Paulina, o combate nunca é contra a pessoa, mas contra as ideias que elas representam. Então não temos que odiar uma pessoa, brigar com a pessoa, não. Nós temos que combater a ideia, a filosofia, a heresia. E às vezes, quando nós combatemos ideologias, filosofias e teologias pagãs, pagamos um alto preço. Mas precisamos pagar, sim, por esse alto preço. Como coluna e firmeza da verdade, a igreja é guardiã da sã doutrina. Então eu pergunto aos amados irmãos que estão me ouvindo, que estão estudando essa lição, então não é só estudar, é defender a fé.
Precisamos orar ao Senhor, clamarmos ao Senhor, para que Ele te encha com o Espírito Santo, te dê sabedoria para combater a falsa religião, as falsas doutrinas, as heresias. Estava conversando com um pastor hoje, o presbítero, né? Como é difícil evangelizar hoje, os tempos trabalhosos, orar, buscar cruzadas, e trazemos almas para a igreja, e às vezes pastores têm uma facilidade de expulsar as pessoas, porque ele acha que o inimigo dele é uma pessoa, é a irmã que não está de acordo com o costume da igreja local. Não, meu irmão, você tem que combater aquilo que ela aprendeu de errado, e não é expulsando da igreja, não é varrendo a pessoa da igreja, não, é ensinando ela as sagradas escrituras, a sã doutrina, a doutrina pura, com amor, com paciência, com culto de estudos, com doutrina bíblica, com louvores abençoados. Amém? Na nossa congregação, e eu creio que toda a Assembleia de Deus, nós estudamos as lições bíblicas dominicais, no domingo pela manhã, são temáticas. Então você que é pastor e não tem um estudo bíblico na sua igreja, está na hora de colocar. Você que é aluno, você que é crente e não frequenta a escola dominical, toma jeito, com carinho, com amor, tome jeito, meu irmão. Vá para a casa do Senhor aprender a palavra. Pastor, estou cansado, pastor, estou enfermo, tome jeito. Jesus cura, Jesus salva. Vá para a igreja aprender. É domingo de manhã, procure o seu pastor, a sua igreja, se matricula na escola dominical, vai para o culto de doutrina, no nome de Jesus. Para concluirmos essa aula, eu quero deixar 3 pontos. Primeiro, a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte genuína para a doutrina cristã. Por isso, precisamos ser dedicados, estudantes das Sagradas Escrituras, a fim de que zelemos pela sã doutrina. Como combater heresia se você não estuda, se você não lê, se você não dedica a ela? Segundo conselho, para encerrarmos a nossa aula, levemos em conta que a finalidade dela é o amor em Cristo. Vivemos com um coração puro e uma fé não fingida. Então, porque estudamos a sã doutrina, porque defendemos a sã doutrina com a fidelidade do amor, com a finalidade de ter um coração puro e uma fé não fingida. Então não queira expulsar os irmãos da igreja, queira ensinar os irmãos da igreja, aqueles que são novos na fé, aqueles que não conseguem aprender com facilidade, aqueles que têm dificuldade de aprender, seja paciente, ore por eles, dedique tempo a eles, clamando a Deus. Eu estou como pastor na congregação em Colina da Serra e não tem como eu lembrar do nome dos irmãos, então eu noto, eu ando com a folha na minha bolsa e aonde eu vou, está lá o nome. E quando eu vou orar, eu vou citar o nome deles, né? Eu cito o nome de um por um a Deus. Um por um eu leio e glorifico a Deus pela vida de cada um deles. De Deus, eu não consigo lembrar o nome de todos, mas está aqui, ó. Abençoe a irmã, abençoe o irmão, abençoe aquele jovem. Faça isso, professor. Faça isso, superintendente. Faça isso, irmão. Tem gente que estuda teologia e quer humilhar as pessoas. Teologia não é para humilhar as pessoas, é para ensinar com amor, com zelo, com dedicação. Deixe de lado aquelas coisas inúteis, de quem sabe mais, de perguntas que não levam a lugar nenhum. Fuja disso em nome de Jesus. O terceiro e último conselho, a exemplo de Paulo, somos chamados para zelar pelo ensino de Cristo, a fim de edificar a igreja do Senhor. Então, assim como Paulo, vamos zelar pela sã doutrina,
Amém? Olha só que coisa gloriosa a lição. Estamos na lição de número 11. Eu já estou com a lição do próximo trimestre aqui em minhas mãos, né, para entregar aos irmãos da igreja. Lá eles não compram, eles ganham a revistinha. É uma forma de zelar pela sã doutrina. Todas as terças-feiras nós temos estudos bíblicos, com a Bíblia aberta, versículo por versículo, sem olhar para lá, sem olhar para cá, olhando as Sagradas Escrituras. Ter zelo pela palavra do Senhor é ler a Bíblia todos os dias, é orar ao Senhor todos os dias, pedindo a Ele sabedoria, discernimento. Que o Senhor, meu amado irmão, amada irmã, te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado por assistir a aula até aqui comigo. Por favor, curta, compartilhe, nos ajude a divulgar o Evangelho de Cristo. Deixe o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta. Que o Senhor continue te abençoando de uma forma poderosa. Aqui, o pastor Daniel Coelho ministrando mais uma aula. Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima aula.